Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa e dividir esses momentos com você, com toda a sua família, que eu sei que gosta de acompanhar o programa e repercutir, debater os assuntos aí na sua sala, na sua casa, ou então no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, nos grupos de mensagens, nos celulares ou na internet. Sempre muita polêmica envolvendo os temas que são tratados aqui no Vejam Só e, obviamente, a gente curte essa polêmica também e curte toda essa interação que você que nos assiste proporciona, mandando a sua mensagem, mandando o seu comentário, mandando o seu posicionamento também. Aliás, se você quiser, vai lá no meu perfil do Instagram, me segue por lá também e lá a gente consegue bater papo, trocar ideia, conversar um pouquinho também sobre teologia, tem muita informação aqui dos bastidores do programa. Lá eu consigo dar alguns pitacos, a minha opinião também sobre os temas que são tratados. Chega por lá para a gente poder conversar também, sempre muito bacana. Recebo muito carinho dos telespectadores, reforçando principalmente aquele que é o nosso objetivo, que é levar até você conhecimento, um despertar para o estudo. Hoje, por exemplo, nós temos um tema bem polêmico, difícil, que gera muito debate, muita controvérsia, muitas possibilidades de resposta, mas a ideia não é oferecer para você uma resposta definitiva, mas que você se interesse, leia, pesquise, busque as diferentes opiniões para que você tenha esse conhecimento e, a partir disso, obviamente, dê a sua resposta, tá bom? Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos conhecer o tema que será o tema proposto para o nosso debate de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o pastor Levi Libarino. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. Pastor Levi, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite feito para poder participar. Esperamos dar uma certa contribuição para os nossos ouvintes aí, aqueles que estão nos assistindo, né? Pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o tema. Sem dúvida, poder pensar sobre as possibilidades, se debruçar no texto, que às vezes são coisas que a gente não faz, às vezes faz uma leitura rápida ali, você acaba passando muitos detalhes e o Vejam Só quer proporcionar exatamente essa meditação do texto bíblico. Pastor Levi, é padrão aqui no Vejam Só a gente começar com as informações da igreja. Eu vou pedir para o irmão passar para quem nos assiste, o endereço da igreja, os dias e horários ali dos cultos, pelo menos das programações mais importantes também da igreja, por favor. Ok. Bom, nossa igreja está na Avenida Professor Francisco Morato, 5.311, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Os nossos cultos são às terças, que é o culto de ensino, a quinta, nosso culto da vitória, e domingo às 18 horas o nosso culto de adoração a Deus. Então todos vocês são muito bem-vindos. Boa, tem aí então as informações da igreja. Se por um acaso não deu para anotar o endereço, perdeu alguma informação, os contatos do pastor Levi estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, já aparece aqui, Então você vai lá com calma, acessa e aí você consegue encontrar o contato dele, aí pode tirar suas dúvidas sobre o ministério, sobre a igreja, fazer perguntas sobre o tema também, vai estar tudo lá direitinho para você, com calma, poder localizar, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só tem o privilégio de receber também nesta oportunidade, ele que é sócio aqui do Vejam Só, o pastor Elias Soares, que ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Ipiranga. Pastor Elias, meu irmão, obrigado, novamente por aceitar o nosso convite, estar de volta aqui no Vejam Só, depois de mais um debate cheio de sucesso, falando sobre o pré e o pós-tribulacionismo, é uma alegria recebê-lo. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. Para mim que é uma alegria imensa poder estar mais uma vez aqui participando deste programa, Vejam Só, para colaborar de certa forma, dentro das nossas possibilidades, né? Um tema tão relevante como esse, estar aqui ao lado do nosso amigo, pastor Levi Libarino, para discutirmos aqui esse tema tão interessante. O pastor Elias, ele já chegou naquele nível, pastor Levi, que assim, quem concorda e quem discorda gosta dele. Porque ele é um bom debatedor, ele interage bem com as câmeras, ele fala bem, os argumentos. Então, o cara não gosta, não concorda com ele, mas admira. Fala, pô, o cara é bom, ele se rende, não tem jeito. Os comentários da internet são todos assim. O pastor Elias realmente é um fenômeno quando se trata de debate, assim, óbvio, de conhecimento, nem se fala, mas de toda a desenvoltura no debate também.
Pastor Elias, começar com as informações da igreja, depois nós vamos falar do seu material, que tem coisa nova por aí também. Por favor, sim. Vamos falar da igreja. Antes, quero só mandar um abraço, um beijo para minha esposa, para minha filha Abigail, para o meu filho Davi, para todos os nossos amigos do YouTube, PR Elias Soares Oficial, e do nosso canal no Instagram, nosso perfil no Instagram, que também é PR Elias Soares Oficial. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Nosso pastor presidente é o pastor Alcides Fávaro, e a nossa igreja está situada na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, no bairro do Ipiranga, bem próximo ali do Museu do Ipiranga. Ela é conhecida como a Catedral da Independência. Você chegando ali próximo, você vai ver uma catedral com um relógio girando ali, a Assembleia de Deus. Ali é o nosso ponto de encontro com Deus. Boa, é bem facinho de localizar. Chegou ali no Museu do Ipiranga, você já vai localizar. Muito fácil. Pastor Elias, nós vamos mostrar aí, pedir para a produção colocar na tela, que é o material novo que o irmão está lançando, e até por ser uma grande novidade, nós não temos nem ele físico ainda. Não temos, Mas já vamos mostrar aí para o pessoal o que a turma vai encontrar nesse material aí, meu irmão, por favor. Então, este livro, Perguntas Escatológicas Difíceis de Responder, é a resposta a um apelo de boa parte dos internautas, que sempre nos indagavam: por que o senhor não escreve um livro sobre escatologia? Então, nós estamos apresentando agora esta obra, que é capa dura, são 496 páginas, onde nós estamos tratando de mais de 100 temas ligados à escatologia. Inclusive, eu vou dizer aí por que eu não sou pós-tribulacionista. É claro, porque nessa visão a igreja não vai para o céu. Só que, além disso, a igreja passará pela grande tribulação. São vários temas ligados à área da escatologia, e a nossa proposta foi escrever uma obra que pudesse dar suporte para os nossos amigos e irmãos pré-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas. Então, nós fazemos uma abordagem do ponto de vista pré-milenista, dispensacionalista, Legal, com a visão pré-tribulacionista, mas também fazemos a abordagem da visão pós-tribulacionista, mesotribulacionista, arrebatamento parcial, o arrebatamento pré-ira, a questão sobre quem é a grande multidão de Apocalipse 7, 9 a 14, e quem são os escolhidos de Mateus 24, também segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, enfim, assambarcamos o maior número de questões ligadas à escatologia, e no final eu trago um bônus que é bombástico. Eu vou falar sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era salvo, não era salvo? A interpretação real de João 17:12 para os calvinistas. Vocês irão se surpreender com essa interpretação. Eu dedico mais de 20 páginas só sobre Judas Iscariotes. No final, é um bônus para você. E esse livro já está na pré-venda, porque o valor dele é R$190. Quem comprar na pré-venda vai pagar só R$90. O frete é grátis e já vai autografado. Você vai entrar em contato conosco pelo telefone que está aí, né? O 0 operadora 11 946263000 ou 0 operadora 11 94901 6633. Até o final do mês nós já estaremos entregando essas obras. Boa. Ó, você que é pré-tribulacionista, compra, porque daí você vai reforçar os seus argumentos. Se você não é, compra para saber como derrubar os argumentos deles também. Vai lá. Você viu que ele já falou dos calvinistas. Se você é calvinista, compra para você depois saber os argumentos que ele usa para ir no debate, tá bom? Todo mundo vai achar um jeito de utilizar o material que com certeza vai ser de excelência. Obrigado, viu, Elias? Pelo carinho. Vou lá garantir o meu, porque vai acabar rapidinho. Isso daí eu já fiquei curioso com a história do Judas aí. Quero ver depois. Ó, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema e aí na sequência a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Não sem antes eu reforçar para você que me assiste a nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. Irmão, depois que a Garbo entrou no Vejam Só, estamos super elegantes. Mudamos aqui o nosso visual, repaginamos todo o nosso visual. Você que me assiste precisa dar um up no visual, tem algum evento importante ou quer mudar, obviamente, o seu estilo de se comunicar, procure pela Garbo. Nas redes sociais ou no site garbo.com.br. Vai ver todo o material da empresa e ainda vai localizar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, na loja fala que veio aqui no Vejam Só. Aí, além de ficar elegante, você vai, obviamente, poder
economizar, vai ganhar um descontaço também, tá bom? Então vai lá, procure pela Garbo, vai ser super bem atendido e os caras vão repaginar o seu visual também, tá aí, ó. Vai ficar bonitão, tá certo? Agradecer ao Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo. Vamos assistir a matéria? E depois que a gente apresentar o tema, já com alguns questionamentos, a gente volta para pegar as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. Gênesis capítulo 6 se refere aos filhos de Deus e às filhas dos homens. Várias sugestões aparecem quanto a quem eram os filhos de Deus e por que os filhos que tiveram com as filhas dos homens cresceram em uma raça de gigantes. Os 3 principais pontos de vista sobre a identidade dos filhos de Deus são: eles eram anjos caídos, eram poderosos governantes humanos, ou eles eram descendentes devotos de Sete, se casando com os descendentes ímpios de Caim. Algo que dá peso à primeira teoria é o fato de que, no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus se refere a anjos. Um problema potencial com isso encontra-se em Mateus, capítulo 22, versículo 30, o qual indica que os anjos não se casam. Os outros 2 pontos de vista não apresentam esse problema. A fraqueza do segundo e terceiro pontos é que homens comuns casando-se com mulheres comuns não explica porque os filhos eram gigantes ou valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. O julgamento vindouro de Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 7, está ligado ao que aconteceu em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Somente o casamento obsceno e perverso de anjos caídos com mulheres humanas aparenta justificar julgamento tão severo. O fato de que os santos anjos de Deus não se casam ou não se envolvam em relações sexuais não significa que o mesmo seja verdadeiro sobre Satanás e seus demônios. Esse texto, de fato, apresenta muita dificuldade na interpretação. Não é simples. Temos possibilidades, pontos fortes e fracos em todos os lados. E agora? Bom, agora iremos debater aqui no Vejam Só. O debate de hoje já começou. O debate já começou e só aí pela introdução você viu a quantidade de perguntas que cercam esse texto. Obviamente que o nosso objetivo é tentar respondê-las aqui. Espero que o nosso tempo permita. Ou então, no máximo, nós vamos tentar oferecer aquilo que for possível para que você se interesse pelo tema também. Vamos direto, então, a essas primeiras observações dos nossos convidados. Pastor Levi, vou começar com o irmão. No próximo bloco, o pastor Elias começa as respostas. A nossa pergunta tema, né? Quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6? Como é que o irmão responde a nossa pergunta, pastor Levi? Por favor. Então, a minha impressão que a interpretação mais antiga dada a esse tema é de que estes seriam anjos caídos. Essa é uma interpretação antiga, ela vem desde do judaísmo, literaturas, mesmo literaturas apócrifas, pseudoepígrafos e tal, e também tem algumas bases aí para essa tese no Novo Testamento, nas palavras de Pedro e de Judas, né? Que é o que nós vamos apresentar aqui. Mas eu fico quedado a crer que realmente tenham sido esses anjos que caíram. Tá. Depois a gente vai conseguir aprofundar essa questão, mas como uma resposta bem objetiva, acho que fica bom para a gente saber o lado que o pastor Levi vai responder. Pastor Elias, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Quem eram os filhos de Deus ali nessa referência de Gênesis 6? Respeitando a posição do pastor Levi Libarino e também outras posições em torno deste tema, mas eu sou inclinado a pensar que os filhos de Deus em Gênesis 6:2 não se trata de seres sobrenaturais, de seres angelicais, mas trata-se de pessoas da linhagem piedosa de Sete. Isso eu digo, primeiro, de acordo com o contexto bíblico, porque se nós lermos do capítulo 4 até o capítulo 12 de Gênesis, nós não vamos encontrar nem sequer um anjo presente e todo o discurso, a narrativa do capítulo 6 diz respeito a seres humanos.
Quando nós vamos para outras literaturas, como, por exemplo, a Septuaginta, que foi escrita cerca de 300 anos antes de Cristo, veja que ela foi escrita por 72 rabinos, sábios versados no grego, no hebraico, no aramaico. E o entendimento comuníssimo até 300 antes de Cristo era de que o Gênesis 6:2 estava se tratando de seres humanos e não de anjos. Isso é tão verdade que na Septuaginta, no capítulo 6, versículo 2, versículo de número 4, a tradução para a expressão hebraica que aparece nesse texto, que é Bnei Ha-Elohim, que é uma forma plural, os filhos de Deus, os tradutores da Septuaginta, apesar de viverem dentro de um contexto alexandrino, ainda assim eles traduziram Bnei Ha-Elohim como Roi Ruioi Tuteu, em Gênesis 6, 2 e 4. O que é Roi Ruioi Tuteu? É uma expressão grega que também significa filhos de Deus. Mas, curiosamente, quando eles fizeram a tradução no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo de número 7, Salmos e também Daniel, capítulo 3, versículo de número 25, mas em especial Jó 1, 6, 2, 1 e 38, 7, eles traduziram Roi Angeloi Tuteu. Veja a mudança. Em Gênesis 6, 2 e 4, Bnei Ha-Elohim É de homem. Roi Ruioi Tuteu é homens. Só que quando chega em Jó 1, 6, 2, 1 e 38, 7, são anjos Roi Angeloi Tuteu. E por quê? Porque eles fizeram uma tradução com base no contexto. Porque no dia em que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. Logo ali está falando de anjos. Lá no capítulo 38, 7, Deus convoca Jó para dar uma resposta aos questionamentos que Deus apresenta para ele e diz: Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra, onde você estava? Então não podemos colocar um homem. Em Daniel 3:25, lá na fornalha, havia um que era semelhante ao filho dos deuses e lá também é Roi Ruioi Tuteu, que são os filhos de Deus. Que é talvez a grande dificuldade da posição que o pastor Elias defende são as referências textuais dos filhos de Deus, né? Em todos os outros lugares que ele aparece no Antigo Testamento, referência a anjos. Por isso que talvez a leitura mais intuitiva seja essa resposta. O pastor Elias já tentou argumentar e depois o pastor Levi vai poder aprofundar isso também. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Acessa lá e você vai encontrar toda a interação com o programa, inclusive as nossas enquetes, que são aquelas oportunidades onde você vai poder votar e dar a sua opinião também, a opinião que nós vamos colocar aqui durante o nosso debate. Põe na tela aí a enquete que nós deixamos disponíveis lá para você. E é a mesma pergunta do programa. Quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6:4? Você tem as opções: homens poderosos, anjos caídos ou outras opções, tá bom? Porque nós temos ali uma variedade, né, de possibilidades aí que são colocadas. Escolha uma delas, vote, e na postagem seguinte, né, no story seguinte, você justifica. São anjos por conta disso, são homens por conta daquilo. Não, acho que é outra possibilidade e tal. Vá lá, dê a sua opinião, nós vamos separar algumas delas e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Pastor Levi, por que o irmão acredita que são anjos ali? Como é que o irmão vai basear essa sua resposta? Então, o pastor Elias aí, de maneira muito profunda, né? Como ele muito bem sabe fazer, colocou a questão da terminologia, né? Do termo, e que aparece em Jó. E quando nós vemos as referências lá no livro de Jó, é difícil a gente dizer que ali não eram anjos, né? Praticamente impossível, dentro daquele contexto, não serem anjos. E é o mesmo termo que é usado em Gênesis 6, quando fala lá sobre essa relação da filha dos homens com os filhos de Deus. Então, essa questão etimológica do termo em si tem esse forte apelo, essa forte base aqui no livro de Jó, né? Tanto em Jó 1:6, como 2:1, como 38:7, que vão se referir aos filhos de Deus como anjos, né? Inclusive,
a parte de que a formação destes anjos, lá em Jó também descrita desta forma. Então, essa é uma primeira base, para que a gente possa pensar que estes filhos de Deus eram realmente anjos. Mas aí nós também temos referências a estes anjos caídos, né? E entendemos também que, às vezes, a grande dificuldade em assimilar essa ideia de que anjos... Porque o grande problema lá, assim, anjos tiveram relações com seres humanos, né? Então, talvez esse seja um dos maiores entraves, né, na defesa dessa tese. Mas a gente vai ver no Antigo Testamento mesmo a aparição de anjos. Eles tomam forma humana, eles se alimentam, eles se relacionam com as pessoas e tal. Então, isto dá uma limpada, assim, de que há a possibilidade que, assumindo forma humana, pudessem, uma vez que eles estavam em matéria, pudessem ter relações sexuais com essas mulheres, né? O texto, quando aparece ali anjos caídos, traz uma referência a demônios direta? Sim, estes anjos caídos, eles se tornaram os demônios que nós conhecemos hoje. Tá. E aí, até só para entender, pastor Levi, o irmão acredita que daí era uma possessão ou o demônio se materializou mesmo? Então, há as duas possibilidades. Há pessoas que pensam que é uma possessão, que esses demônios possuíram seres humanos e geraram esses filhos. Porém, não dá muito para encaixar isso com os tais gigantes, os homens renovados e tal. Mas também, uma vez que eles assumiram a matéria, né, e podiam participar de atividades humanas, até se alimentarem e tal, o próprio Deus come lá com Abraão e tal, né? Então, há a possibilidade também que não seja possessão, mas que foram anjos mesmos que assumiram a forma humana, que é o que mais se aproxima quando nós vamos lá para Judas, né? Vai dizer que eles deixaram a habitação natural deles. Boa. E aí, Elias, por que não dá para encaixar os demônios, né, esses anjos caídos aí no texto? Além da referência textual que o irmão já apresentou também anteriormente, né? Verdade. Eu percebi que a dúvida do pastor Libarino, ela gira em torno da questão da expressão Bnei Elohim. Vai aparecer em Jó 1:6, 2:1 e 38:7. Agora, o que acontece? O idioma que a Bíblia foi escrito, grego, hebraico e aramaico, são importantes, mas eles não são palavra final para fins exegéticos. E por que não são palavra final? Porque as palavras devem ser analisadas à luz do contexto. Na maioria das vezes, não é o vocábulo grego ou hebraico ou aramaico que vai ditar a regra, mas o que está dentro do contexto. Por que lá em Jó 1:6, 2:1 e 38:7, os tradutores traduziram como anjos? Não a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica nada diz que os filhos de Deus são anjos. Isso aí é uma interpretação teológica, mas não é a Bíblia que diz isso. Então, vamos interpretar. Por que foi traduzido pelos tradutores da Septuaginta como sendo anjos? Porque não tem como colocarmos um ser humano ali. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. Então, a gente percebe que ali é uma assembleia de seres sobrenaturais, seres angélicos. Capítulo 1:6, capítulo 2:1. No capítulo 38:7, Jó desafia Deus. No capítulo 31, Jó desafia Deus e quer se apresentar diante dele como um advogado de defesa e levantar os seus questionamentos. Então, quando é no capítulo 38, Deus diz: quem é este que, com palavras sem conhecimentos, obscurece o conselho? Levanta-te como homem, eu vou te perguntar e você vai me responder. E aí, onde ele lança? Quando as filhas da alva, quando eu lançava os fundamentos da terra, onde você estava? Ora, levando em consideração que a terra foi criada primeiro do que o homem, logo na criação da terra o homem não existia. Então, só sobra lugar para seres sobrenaturais. E por esta razão, os tradutores entenderam que ali se tratava de anjos. Porque tem isso, a questão da tradutologia é mais complexa
do que as pessoas às vezes pensam ser, que é apenas entender de idiomas. Não, a pessoa tem que entender do fator cultural, do fator histórico, dos usos e costumes, da temporalidade. O livro, a Bíblia, é um livro antigo e o tradutor, o intérprete, o exegeta, ele precisa se debruçar nela e transpor o abismo cultural e pensar como as pessoas pensavam na época. Agora, se aplicarmos o mesmo método em Gênesis 6:2, nós não vamos encontrar ambiente angelical. Nós vamos encontrar ambientes para seres humanos. E esta é uma das razões, das muitas, porque, olha, só para ter uma ideia, eu escrevi 97 páginas desse livro dedicado somente a esse tema. São 312 páginas. Só para explicar isso, são 97. Então, é quase que impossível a gente esgotar isso aqui. Sim. Mas, apresentando aqui, Gênesis capítulo 6, vamos ver se tem ambiente aqui para anjos. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Primeiro lugar, a palavra tomar aqui no hebraico é lakar. E lakar não tem a ver com um relacionamento impróprio ou pecaminoso, mas é casar. Por exemplo, e tomou Davi a mulher tal, e tomou Jacó a Raquel, e tomou Isaac a Rebeca. Então, esse tomar é se casar. Então, qual o problema em se casar? Então, já é algo que não faz sentido. Só que aí nós temos um ambiente falando de seres humanos. Olha o 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o anjo? Não, com o homem, porque ele também é carne. Versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Versículo de número 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Versículo 7. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. E ainda, porque me arrependo de os haver feito. Quando você vai para o versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido. Você vem para o versículo 13, ele diz, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo. Versículo 17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne. É carne, ser humano e ser humano. Como é que nós vamos colocar aqui um ser sobrenatural angelical? E foi levado. Por isso que os tradutores da Septuaginta traduziram esse Bnei Elohim, os filhos de Deus, como sendo seres humanos e não como sendo anjos. E o fato, por exemplo, de um anjo comer, e só existe um caso na Bíblia, não tem mais, que é lá em Gênesis. Uma coisa é anjo comer, outra coisa é anjo ter órgãos reprodutores e praticar sexo, porque cada um reproduz segundo a sua espécie. Anjo é uma espécie, o ser humano é outra. Nós vamos chegar nessa questão da reprodução também. Pastor Levi, como é que nós vamos colocar os anjos, então, nesse contexto aí, que na leitura do pastor Elias, fala tudo sobre o homem e não sobre o lado espiritual, vamos dizer assim. Então, mas é impossível a gente pensar que Deus destruiria o mundo da forma que destruiu e colocaria esta questão de uma destruição do gênero humano inteiro por causa de alguns homens de uma família que casaram com mulheres de outras famílias. Eu acho que o assunto aí agravou muito a Deus. E para agravar a Deus, tinha que ser uma questão muito mais séria do que isso. Mais do que uma linhagem casando com outra linhagem. Isso não seria objeto ou seria... Entendi. O fato do Elias defender que estava tudo certo, era um casamento certinho... Estava tudo muito certo. Por que destruir? Boa. Por que destruir o mundo inteiro? Então, eu acho que Deus pensa em destruir o mundo inteiro porque houve alguma coisa muito grave que aconteceu. Essa coisa grave é essa miscigenação dos anjos com os seres humanos. Então, isso desagradou tremendamente a Deus e Deus, então, resolve que ele vai destruir a humanidade e vai começar um projeto novo, entendeu? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo é porque nós temos referências a estes anjos caídos e eles estão relacionados ao dilúvio. Eles estão relacionados ao dilúvio. Por exemplo, quando nós lemos
aqui em 1 Pedro 3, 19 e 20, diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, e nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvos por meio das águas. Então, esses espíritos que estão aprisionados lá, que são esses anjos, eles desobedeceram e eles estão relacionados com esse período de Noé. Vamos a 2 Pedro 2, 4 a 5. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. De novo, estes anjos estão relacionados com os dias de Noé. E aí vamos para Judas 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada ou habitação, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, e elas servem de exemplo. Então veja que estes anjos, eles estão relacionados com o episódio do dilúvio. De alguma forma, é mais claro pensar que o dilúvio foi provocado por uma participação deles, por uma interferência deles naquilo que Deus havia planejado e criado. Sim, não faria sentido destruir, estava tudo certo, né? Seus casamentos, tudo mais. Boa, Elias. E aí? Ótima, eu já aguardava essa posição dele. Mas é importante voltarmos ao texto de Gênesis capítulo 6, porque é ele que vai dizer. Em primeiro lugar, aqui não diz, o texto hebraico não diz que são anjos. Isso é uma hipótese, uma dedução, uma interpretação. O texto não é claro, está dizendo, olha, os anjos viram que as filhas as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. É uma inferência às referências que são dadas... Justamente, mas não é uma referência, isso aqui não está claro. Texto, não. Então, isso aqui é uma interpretação. Então, isso primeiro, antes de ir lá para Judas e para a 2 de Pedro, é importante ficar provado aqui que é isso mesmo. Essa interpretação, quando é que ela surge? Ela surge 150 até 200 depois de Cristo. 150 antes e 200 depois. E onde que ela surge? Ela surge em 2 livros pseudepígrafos. O Testamento dos 12 Patriarcas e o livro apócrifo de Enoque, o livro pseudepígrafo de Enoque, que não são livros inspirados, que sofrem depois uma influência grega, platônica. Mas vamos ao texto de Gênesis capítulo 6, versículos de número 3, para saber o porquê que Deus destruiu. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E viu o Senhor que a maldade do homem, olha só, a maldade do homem, então houve uma maldade. O que está sendo praticado aqui é a linhagem ímpia de Caim. Se nós analisarmos, Caim é o primeiro assassino. Essa linhagem é tão maligna que nem sequer consta na genealogia de Jesus. Quando você vai, por exemplo, fazer a leitura da genealogia, a genealogia que vai aparecer é a de Sete e não a de Caim. A linhagem de Caim era uma linhagem ímpia, uma linhagem de assassinos, uma linhagem de bígamos, de polígamos, de pessoas que não temiam a Deus. E, portanto, é essa linhagem que está aqui presente. Referente. Aí o Senhor diz, porque o que acontece? A Bíblia proíbe casamento entre aqueles que são piedosos, entre aqueles que servem a Deus, com aqueles que não servem a Deus. Eu garanto que o pastor Libarino, como pastor presidente da Assembleia de Deus de Ferreira, se uma moça disser assim, pastor Levi Libarino, eu estou querendo uma moça fiel, que trabalha lá para Deus, fala, eu quero me casar com um ateu, inclusive ele é da gandaia,
Eu não acredito que o senhor vai dizer, não pode casar que Deus vai fazer a obra. O senhor dá esse conselho? Daria? Com certeza não. Com certeza não. E agora, por que o senhor não daria? Pode falar, pastor. Por causa que as recomendações, vamos dizer assim, dos apóstolos, né? Onde a gente firma as nossas convicções, elas aconselham que isso não é bom. Casar sempre com da mesma fé. Sempre da mesma fé, né? Muito Tem bem. até aquela lição lá do tabernáculo, né? Das bases do tabernáculo, que eram feitas de prata. Verdade. Então, são bases sempre iguais. Não tinha prata misturado com outra coisa. Mas é claro que nós estamos falando de hoje. Isso é. Recomendações apostólicas. Sim. Nós estamos nos referindo a um texto do Antigo Testamento. Isso. E no Antigo Testamento, grandes homens de Deus foram polígamos, casaram com várias mulheres. O Salomão teve, até pelo que diz a Escritura, 1000 mulheres, né? Sim. Isso, mas o senhor compreende, por exemplo, Salomão fez isso porque estava dentro da vontade de Deus? Não, eu estou dizendo do tempo. Ah, tá. Porque hoje a gente dá esse tipo de recomendação. Eu digo, mas mesmo recomendação. naquele tempo, quando Salomão ele teve 1000 mulheres, o senhor acha que Deus ordenou aquilo, que Deus estava de acordo com aquilo? Não, mas fazia parte da cultura deles, né? Não, Abraão teve 4. Mas da cultura... Mas ele está querendo te induzir. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Ah lá. aquilo fazia parte da cultura do povo de Deus ou fazia parte da cultura dos ímpios? Não, fazia parte da cultura. Eles Do povo de Deus? Eles estavam dentro de um contexto de mundo. E naquele contexto de mundo, isso não era proibido, vamos dizer assim, não era uma coisa... Hoje não são só os justos que têm uma mulher só. Os ímpios também têm o mesmo padrão. Tá ótimo. É um padrão de mundo hoje. Tá, o senhor deu agora, com licença, eu gostaria de concluir. Ele disse que não era proibido, era sim. Basta lermos a Torá. Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. Diz o seguinte, e quando vocês colocarem um rei para governar, ele não poderá multiplicar para si mulheres. Isso é palavra de Deus. Assim está escrito. O que eles fizeram foi em desobediência. O que Abraão, por exemplo, tomou Agar. Olha a consequência que Abraão está tendo até hoje, os filhos de Israel, por causa desse casamento que Abraão teve, desse relacionamento que ele teve com Agar. Então, tudo isso estava proibido. Só para o senhor ter uma ideia, quando Esaú soube que os seus pais, que Isaac não deu a bênção para ele ficou revoltado. E quando ele soube que seu pai, ele não achava conveniente, Isaac, que se casasse com as mulheres cananeias, o que ele fez? Ele foi lá e tomou mulheres só para irritar o pai. Então, se era alguma coisa comum, se não era proibido, por que ele iria irritar o pai tomando mais mulheres cananeias para si? Então, era um relacionamento proibido. Por quê? O relacionamento do ímpio com o justo, a tendência natural é que o ímpio vai arrastar o justo para a impiedade. E é justamente o que está acontecendo aqui. Nós temos duas linhagens, uma linhagem piedosa e uma linhagem impiedosa. E essa linhagem impiedosa começou a corromper a linhagem piedosa ao ponto de Deus dizer isso aqui, olha, que está escrito, olha. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Por quê? Porque houve uma corrupção. E olha o que Deus diz. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o anjo? Não, de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E por causa de tudo isso, no 7 ele diz, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. Então, só que no versículo 9 ele diz, estas são a geração de Noé. Noé era justo e reto, da linhagem piedosa de Sete. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Então, toda a terra estava corrompida. Por quê? Porque houve um relacionamento imoral. Como o Senhor mesmo disse que não daria esse conselho. Como um pastor cuidadoso, amoroso, alguém que recebeu a responsabilidade de cuidar do rebanho, o Senhor não entregaria a ovelha para o lobo. E por que Deus, o Senhor que é um homem, pastor, não faria isso? Por que Deus faria? Então Deus não está de acordo com isso. Olha, Elias, é complicado, porque Deus manda um profeta tomar para a mulher uma prostituta. A nação de Israel é formada em base de quatro mulheres que geraram os 12 filhos de Israel, e eles são a nação de Israel, o povo de Deus. Na linhagem de Jesus, nós vamos encontrar uma prostituta, que é Raabe, que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Ela era uma ímpia.
entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo desacreditar o que nós estamos pregando hoje. É lógico que hoje, no mundo de Novo Testamento, nós temos recomendações e entendemos que esse tipo de relacionamento, de casamento, não faz bem. Mas não era o conceito daquela época, não tinha essas recomendações naquela época. A sociedade vivia de uma forma totalmente diferente. E, de certa forma, muitas coisas podemos até entender hoje, aqui, olhando com o nosso olhar de Novo Testamento, que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas Ele permitiu. Está lá. A nação de Israel está constituída sobre isso. Sobre 4 mulheres que geraram os 12 filhos de Israel. Entendeu? Então, isso não era um motivo para se destruir o mundo. Senão, Deus teria destruído outras vezes. É isso que eu estou colocando. Que o motivo para destruir a humanidade foi um motivo muito grave, que desagradou muito a Deus. Então, com base em esses textos que eu já citei, dá para se situalizar estes anjos lá no dilúvio e entender que, por causa disso, Deus teria destruído o mundo e punido estes anjos após isso. Para a gente falar um pouquinho, o Elias começou a falar, depois ele vai aprofundar isso também. Pastor Levi, eu queria que o irmão comentasse da questão, então, obviamente, do ato sexual. Como é que isso vai ser possível, pensando em anjos? Até na matéria ela faz referência ao texto de Mateus, onde Jesus fala, né, que os anjos não se casam no seu casamento e tudo mais. Como é que nós vamos organizar isso daí, nesse texto aí, já que fica claro que tinha essa questão da reprodução também? Então, essa é a questão que eu disse desde o começo, que é a questão talvez mais complicada nesse sentido, né? E certamente que as pessoas usam lá o texto de Mateus, quando Jesus fala, no céu serão como os anjos. Mas a gente tem que entender que Jesus está falando que é no céu, então ele não está se referindo a esses anjos lá atrás que caíram e estavam aqui na terra. Então ele diz lá, os anjos que ficaram no céu são os anjos que obedecem à regra de Deus. E não fala lá, por exemplo, todo mundo usa esse texto para dizer que os anjos são assexuados. Não diz isso no texto, como o pastor Elias está falando, o texto não diz. Então o texto não diz isso, o texto diz que eles não se casam. Agora, nós inferimos que isso quer dizer que eles são assexuados. O texto diz, eles não se casam. E por que ele falaria, eles não se casam se eles fossem assexuados? Entendeu? Então, isso, mas é uma outra questão. Então, esses anjos estão no céu, são os anjos obedientes. Esses, Deus está dizendo, esses aí, eles não praticam isso. Agora, quando nós voltamos para o texto de Gênesis 6, o pastor Elias frisou muito sobre a maldade humana. Qual é essa maldade humana? Pode ser que isso esteja se referindo a mulheres que conseguem seduzir anjos. E aonde a gente poderia encontrar uma base para isso? Aonde? Em Coríntios. Paulo diz que as mulheres, no culto, deveriam usar o véu, cobrir o rosto, em sinal de poderio, por causa dos anjos. Dos anjos que estão presentes no culto, que poderiam talvez ser seduzidos por essas mulheres? Será que é isso que Paulo está se referindo? Será que é isso que aconteceu lá em Gênesis 6? E estas mulheres usaram de uma sedução para seduzir seres angelicais e isso provocou a ira de Deus. Entende? Então são muitas inferências a se pensar. Não é uma questão assim tão fácil de se resolver, tanto é que ela está aí há séculos. Sim, e dificilmente nós vamos resolver ela hoje também. Mas, bom, vamos falar dessa questão da reprodução. Vamos lá. Elisa, é por isso que tem tanto demônio do mundo, eles estão reproduzindo? Bom, Zeca, você percebe que ele tem dificuldade em apresentar um anjo fazendo sexo com mulheres. Ele falou que isso daí é o ponto de tensão. Sim. Porque não há possibilidade. Ele mesmo disse que o anjo não se casa. Só que tomar uma mulher é se casar. Então, se ele não se casa, ele já desconstrói o argumento anterior. Ele mesmo afirmou que Jesus disse que um anjo não se casa. Então, se não se casam, os do céu são anjos, mas eles também são dos céus. Os anjos também são dos céus. Mas esses abandonaram a habitação deles. Então, mas só que eles eram dos céus. Até então, eles eram dos céus. Essa é a questão. Até então, eles eram do céu. Eles não eram do inferno. Se é que isso aconteceu. Porque não estamos advogando que isso aconteceu. Se aconteceu, aconteceu depois. Veja bem. Nós vamos começar pela primeira questão que ele apresentou. A Raabe, a prostituta, está lá na linhagem
na linhagem de Jesus. Tá, mas é uma prostituta que está lá ou uma ex-prostituta? Até onde eu sei, pastor Levi Libarino, aquela mulher, ela figura na galeria dos heróis da fé. Como prostituta. Não. Mas ela é prostituta para fazer a ligação daquilo que ela era. Exatamente. Mas não como uma prostituta, porque se ela era uma prostituta, como é que ela pode ser heroína da fé? Então, aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, o senhor está divulgando que uma pessoa pode continuar na prostituição, que vai ser uma heroína da fé? Não. A prostituta era só para ligar quem era ela no passado. Exatamente. Mas hoje, lá na Galeria dos Heróis da Fé, é uma mulher de Deus, uma heroína da fé. Veja que muitos homens de Deus do passado não alcançaram o status de Raabe, uma heroína da fé. Então, ela tinha que estar ali mesmo. Ruth, a moabita, ela era uma prostituta? Não, ela era uma moabita, que era descendente de Ló. E ela de uma relação incestuosa. Mas isso daí é uma outra situação. Foi Deus que ordenou a relação? Não, mas o que eu estou dizendo não é isso. É o fato de Deus aceitar veja bem, isso. Sim. O pastor Levi Libarino, assim, com todo respeito, meu amigo, o senhor está construindo uma teologia em cima dos pecados, em cima das coisas erradas, em cima das distorções, em cima daquilo que Deus não aprova. Por exemplo, Salomão teve 1000 mulheres, aí o senhor quer legitimar isso que era um costume. Não é verdade. Eu mostrei num texto bíblico que isso não está escrito. O senhor não vai encontrar na Torá nenhum consentimento. Olha, um irmão não podia se casar com o irmão, não podia ter nada, esses tipos de relacionamento que o senhor apresentou. Não, pastor Elias, eu estou dizendo o seguinte, a Torá veio depois, eu estou falando de um tempo anterior a isso. Sim, mas a Torá, o que é a Torá? O Torá é o Gênesis que nós acabamos de ler. Mas isso foi escrito depois. No momento em que a história aconteceu, não existia a Torá. Sim, pastor, mas só que o que é que Deus está escrevendo na Torá? Justamente o que aconteceu e o que é que regia o povo naquela época. E quando Salomão ele assumiu o reino, ele assume 500 anos depois da Torá. Veja bem, 500 anos depois da Torá... Mas Gênesis 6 está bem antes disso. Sim, mas é que eu estou falando da questão do Salomão, que o Senhor legitimou a relação dele. Eu usei como exemplo da situação de mundo. Eu só gostaria de concluir, e o senhor não está me deixando, por favor. Desculpa. Por gentileza, eu ouvi atentamente, eu gostaria que, se por gentileza, o senhor me ouvisse, tá bom, querido? Então perceba que o senhor está construindo um argumento em cima de coisas erradas e não de coisas certas. O senhor está querendo legitimar o pecado, legitimar o erro, trazendo as distorções e transformá-las numa regra. E não é assim que nós lemos as Escrituras. Agora, o segundo ponto é que o senhor viu que não há possibilidade de um anjo se casar com mulheres. Eles não têm órgãos reprodutores, eles não se casam, eles não se dão em casamento. Então, eles não têm órgãos. E o anjo que desceu aqui, desceu por ordem de Deus. Todos os anjos que vieram aqui no mundo vieram por ordem de Deus e nenhum se corrompeu. Agora, voltando ao texto que o senhor citou, em Judas capítulo 2, versículo 4, ou melhor, em 2 de Pedro 2, 4 e Judas 6, 7, pelo amor de Deus, pastor Libarino, pelo amor de Deus, voltemos à palavra. O que está acontecendo ali? Nós temos 2 auditórios. O que é que Pedro está tratando no capítulo 2:4 e o que é que Judas está tratando na sua epístola, que ele começa falando sobre salvação e ele percebe que alguns falsos apóstolos, falsos profetas, estavam ensinando conceitos diferentes para o povo. Pecado, idolatria, pecados sexuais, rebelião e incredulidade. E ele começa no versículo 4 denunciando esses pecadores. Aí ele mostra que esses pecadores não ficarão sem a punição. O que nós temos ali, a gente chama de parêntese. Ele começa no versículo 4 e o versículo 5, denunciando... Eu tenho mais algum minutinho? Tem, né? Bem rapidinho, pastor, bem rapidinho. É que ele falou 2 vezes, mas tudo bem, sem problema. Olha lá, ó. Vamos lá. Judas, sem problema, eu estou aqui para obedecer. Olha só, versículo 4, diz assim, ó, porque se introduziram alguns, tinesantropoi, é a expressão grega, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Olha o tipo deles, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Então ele denuncia o pecado desses homens. 3 pecados. E ele vai exemplificar agora dizendo que eles não ficarão sem punição. E ele começa no 5. Mas quero lembrar-vos
como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, primeiro exemplo, o pecado da incredulidade foi punido. Segundo grupo que será punido aqui. E aos anjos, olha só, e aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, a sua posição de autoridade, a sua posição lá no céu, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas. Ao que ele está se referindo? A rebelião de Satanás. Isaías capítulo 14, 12 a 15. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Lucas capítulo 10, versículos 18 a 20. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. E Apocalipse capítulo 2, versículos de número 3 até o versículo de número 10. A rebelião dos anjos que seguiram a Satanás. Eles também não ficaram impunes. Terceira rebelião. Ele vai agora para o versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que é um terceiro tipo de pecado, agora é pecado sexual. Primeiro, pecado de incredulidade. Segundo, pecado de rebelião. E agora, pecados sexuais. Sodoma e Gomorra, que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi se casar homem com mulher e mulher com homem. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Pecado de imoralidade sexual, como está vendo hoje, que é o homossexualismo. E os anjos não praticam isso, e nem naquela época o pessoal estava praticando isso. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles... Aqui que mora o problema para os defensores da mitologia grega. Esse aqueles aqui, pastor Libarino, é um pronome demonstrativo, apesar de estar escrito aqueles, aqui é estes. E o pronome é tutóis, que está no plural, do radical rutos. O que aquele está se referindo? Estes. Estes é o elemento mais próximo. E qual é o elemento mais próximo? Os defensores da mitologia grega, que diz que são anjos relacionando com mulheres, vão dizer que estes são os anjos, mas não é. O que temos na hermenêutica, aqui é uma dica de hermenêutica. Rapidinho, pastor, por favor. Agora só resumindo. Uma dica de hermenêutica, que aqui tem um parêntese. Ele começa a falar desses homens no versículo 4, ele faz um parêntese, versículo 5, versículo 6, 7a, e no 7b, ele vai novamente voltar àqueles homens, como aqueles lá do versículo 4. Porque se o senhor disser que aqueles aqui são os anjos, obrigatoriamente o senhor vai ter que admitir que existe também, no versículo 8, são anjos, no versículo 10 são anjos, no versículo 12 são anjos, no versículo 14 são anjos, no versículo 16 são anjos e no versículo 19 são anjos. Se nós, depois eu vou trabalhar, só para não manipular o tempo, mas o senhor vai ver que não tem fundamento essa falsa interpretação mitológica dos anjos. Boa. Vamos lá, pastor Levi, por favor. Então, esse texto que ele acabou de se referir aí, né, é exatamente isso. Ele vem falando do julgamento esses falsos profetas, e ele, então, começa, o tema aí de Judas é o juízo. Então, ele diz assim, que ele não poupou os anjos, e que não vai poupar, de igual forma, esses falsos profetas. E faz essa relação. Quando ele fala esses aí, ele está falando exatamente do assunto que ele está tratando. Ele está tratando dos anjos e ele diz que em Sodoma e Gomorra o pecado foi semelhante a estes que os anjos cometeram. Então, a relação aí no texto, é só ler o texto. Não tem muito o que florear. Pastor, como o senhor me interrompeu, o que o senhor está fazendo chama-se exegese. Essa não é a interpretação. Esses ali, o pronome demonstrativo rutos, está se referindo àquelas 3 classes de pessoas do versículo 4 e não a anjos. Depois o senhor dá uma olhadinha no texto grego, e eu não sei, e faz essa relação, porque se o senhor afirmar isso, o senhor cairá em contradição com os outros versículos. Isso, vamos ver então dos outros versículos então, pastor? Que isso, leia o versículo número 8. Veja se é isso, porque lá aparece o mesmo pronome demonstrativo, Zeca, o mesmo. Versículo número 8. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam dominação e vituperam autoridades. Versículo 10. Estes, de novo,
porém dizem mal do que não sabem. Ó, anjo fofoqueiro agora. E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade. Ah, os anjos também ficavam ali nas festinhas de casamento? E aí, pastor Não, Levi? mas tem mais. Não, mas tudo bem, já tá bom já. Senão não dá para ele falar. Vai lá, Levi. O problema da hermenêutica é que ela tem que se prender ao argumento contínuo. Então, há uma argumentação contínua do assunto. Um assunto está se ligando ao outro. Então, quando ele vai lá na frente, ele já passou o assunto dos anjos aqui. O assunto dos anjos estão ligados aqui. Hoje nós temos uma divisão por versículos, mas na época que o texto foi escrito não tinha. Então, a sequência lógica do texto, vamos dizer, o chamado na hermenêutica de contexto imediato, é os anjos. Não tem como tirar eles daqui. Sem contar as referências de Pedro, que situam claramente esses anjos lá nos dias do dilúvio. Entendeu? Presos lá no dilúvio também. Elias, 3 minutinhos para você amarrar e que eu vou colocar alguns comentários que a gente pegou e a gente precisa legal. Chamar o intervalo. Por favor. Muito bem. Pastor Levi Libarino, por favor, não me tenha como desrespeitoso, porque eu tenho o senhor em grande estima e consideração, estive pregando na sua igreja, então o senhor é uma persona grata. Precisa voltar. Opa, se Deus quiser, a gente volta assim, seu convite. Mas aqui está havendo um problema de língua portuguesa agora, já não é grego. Por exemplo, quando eu vou dizer assim, olha, esse, este e aquele. O que é este? É o que está próximo. Esse é o que está perto do Zeca. E aquele é o que está mais longe. Quando se diz este, esse pronome demonstrativo este, ele é repetido até o versículo 19. Então, o sujeito mais próximo do pronome demonstrativo este não são os anjos, porque aqui, pastor Libarino, com todo respeito, há um parêntese. O que é um parêntese? Eu vou deixar isso um pouco mais claro. Jesus ia para a casa de Jairo. Quando ele ia para a casa de Jairo, que tinha uma menina lá com 12 anos que estava enferma, é Jairo mesmo, né? Que estava doente, o que acontece nesse percurso dele indo para a casa de Jairo? Quem é que se interpõe no caminho? A mulher do fluxo de sangue. Perceba que o discurso todo é sobre a filha de Jairo. Só que, de repente, o texto é interrompido por uma história. Qual história? A história da mulher do fluxo de sangue. O senhor vai perceber que eles começam a falar da história da mulher do fluxo de sangue um bom tempo. Lá na frente, a história da filha de Jairo continua. Isso chama-se parêntese. Por exemplo, eu estou aqui conversando com o Zeca. Zeca, só um momentinho. Pastor Libarino, isso que eu fiz chama-se parêntese. Aí eu volto reconstruindo o argumento que eu estava com ele. É isso que está acontecendo aqui, pastor. No versículo 4, há um diálogo sobre esses tipos de pessoas que estavam ameaçando a ortodoxia da igreja. E Judas está querendo escrever sobre a salvação, mas ele escreve uma carta apologética, combatendo as heresias que estavam reinando. A heresia da rebelião, a heresia da incredulidade e a heresia do pecado sexual. E ele vai mostrar, olha, esses 3 pecados desses hereges não ficarão sem punição. E eu vou dar um exemplo para vocês. Aí ele dá uma parada, parênteses. Ele vai falar do pecado cometido pelos anjos rebeldes, vai falar do pecado de Sodoma e Gomorra, vai falar do pecado dos filhos de Israel lá no Egito. Quando ele termina, ele volta novamente e dizendo assim, ó, e esses quem? Aqueles hereges. Não tem a ver com anjo. Anjo é colocado ali apenas como exemplo de punição, porque os que rebelaram contra Deus, que foi o pessoal de Satanás, está lá no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 3 e versículo 7, que o arcanjo Miguel derrubou eles do céu. É esses anjos que pecaram. Para finalizar, consegue ver desse jeito, pastor Levi? Olha, o versículo 8 aí diz, da mesma forma, estes sonhadores contaminaram o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Estes aqui são os falsos profetas ou são o povo de Sodoma e Gomorra? Eu respondo. Caramba. Aí no versículo 8... É rápido, hein? Ó, aí no não, versículo... mas tem que responder. São ou não são? Sim ou não? Um minuto. Quais são os 3 pecados desses falsos profetas?
justamente os pecados denunciados no versículo de número 8, ó. Estes, que são eles, semelhantemente adormecidos, o que eles fazem? Contaminam a carne, pecado sexual. Rejeitam a dominação, rebelião. E vituperam as autoridades, incredulidade. É o mesmo pecado, pastor. É o mesmo, pastor? É o mesmo, que está no versículo 4. Eu acho que eles estão falando do povo de Sodoma e Gomorra. Mas eles não... Ó, leia o versículo 4. Ó, no próximo debate nós vamos ter que trazer o Pasquale. Verdade, para a língua portuguesa. O esse, aquele, Justamente. Aquilo. Porque nós travamos aí. Quem está nos assistindo, vê o que é este, esse e aquele. São pronomes demonstrativos. Vai na gramática ou vai no Google? Na gramática... Na gramática é melhor. Vai na no Google, gramática não vai dar erro. e outra coisa. E pesquise o que chama-se parêntese na língua portuguesa. Deixa eu colocar Deixa eu fazer um parêntese agora. Olha aí. No debate. Já aprendi. Justamente. Vou colocar aqui alguns comentários que nós pegamos lá da internet, só para a gente poder encerrar esse bloco, tá bom? Aí nós vamos chamar um intervalo. No próximo bloco, meus convidados ainda vão ter a oportunidade de fazer considerações finais da temática, né? Para que você que nos assiste possa aí chegar também às suas conclusões, tá bom? Então fica ligadinho que é no próximo bloco. Vamos lá soltar os comentários? O primeiro deles do Williams Cruz, que eu acho que é o pastor que... ele mesmo lá. Ele vem aqui no Vejam Só, pastor Williams. Obrigado, viu, meu irmão? Olha lá. Filhos de Deus eram descendentes de Sem, uma linhagem piedosa. Filhos dos homens de Caim. Obrigado, pastor Williams. Próximo comentário é Geser Dominicali. Basta conferir o livro de Jó, e estes anjos coabitaram com as mulheres. Obrigado, Geser. E o último comentário é do Rafael Ramos. Se eram homens advindos de Sete, como explicar gigantes que existiam à luz da Bíblia e não da ciência? Boa, Rafael, obrigado também. Então aí, alguns comentários, nem conseguimos chegar na parte dos gigantes, nem deu tempo de falar. Vai ter que ficar para o próximo debate. Sério? Os gigantes. Na próxima vamos para as conclusões. Se você quiser ainda falar do gigante, não sei se vai dar tempo, mas nós já estamos para mais de 1h10 já de programa já. Tá vendo como vocês falam, Elias? My God! Antes do intervalo, tome nota aí do telefone da grade que vai aparecer aqui. Gosta de estudar a Escritura Sagrada, quer estudar teologia, quer aprimorar o talento que Deus colocou na sua vida, quer se preparar para o trabalho do reino? Vai lá. Código 11-3115-0819 é o telefone da grade. Liga em horário comercial, tire todas as suas dúvidas, para quem sabe você se enquadre em algum modelo, módulo, formato que a grade oferece e aí você se torna um aluno dessa instituição que vai te oferecer, com certeza, uma capacitação, uma ferramenta para você poder trabalhar muito melhor em prol do reino de Deus, tá bom? Gosta de navegar na internet? Redes sociais? Vai lá, site da HIT, muita informação da emissora, dos programas, da nossa programação, além, obviamente, da HIT estar em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, você sempre encontra a HIT por lá. No YouTube, inclusive, você vai localizar todo o material da emissora. O programa fica lá à sua disposição para você ver, rever ou compartilhar também, tá bom? Fique à vontade por lá. Intervalo rápido. Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje estudando o texto de Gênesis 6 e, obviamente, outros desdobramentos, desta passagem, querendo responder quem eram os filhos de Deus que o texto menciona. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Levi Libarino e também o pastor Elias Soares. Na sequência, já vou devolver a palavra aos meus convidados e eles vão oferecer considerações finais sobre o assunto, para tentar dar uma amarrada ali final nessa temática, tá bom? Para que você que nos assiste fique aí com essas informações bem claras na sua mente também e, obviamente, depois se aprofunde e pesquise, porque tem muita coisa que a gente, infelizmente, não vai conseguir tratar pelo tempo. Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste, manda a sua foto participando aqui do Vejam Só. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente. Antes, deixa eu te explicar como é que você faz para participar. Tá aqui já, @programa Vejam Só. Vai lá no nosso perfil do Instagram, vai lá nas mensagens. Já faz uma selfie agora
você assistindo o programa, e já manda. É bem simples, rápido e fácil. Mandou a foto, já coloca na sequência o seu nome completo, a cidade e o estado. Você pode fazer isso pelo Instagram. Se você não utiliza, vai lá no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e por lá você manda também a sua participação, tá bom? Manda ali a sua foto, nome completo, cidade e estado. E aí nós vamos mostrar a sua foto aqui, você vai concorrer a um presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro vamos às fotos. E a primeira delas vem lá de Tocantins, da cidade de Palmas. Que legal. E quem vai aparecer aí é o Cláudio Rabelo, é o nosso telespectador lá de Palmas. Boa, Cláudio. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a toda a galera de Palmas também. A próxima foto vem lá de Pernambuco, na cidade de Petrolina. E quem aparece aí é o Paulino de Lima Silva, é o nosso telespectador. Está lá, inclusive, acompanhando pelo YouTube. Muito bacana, Paulino. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. A próxima foto vem lá da Bahia, cidade de Vitória da Conquista. Cesário Antônio das Neves é o nosso telespectador. Tá aí o Cesário acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Que Deus abençoe demais a Bahia. Uma terra que participa demais aqui do Vejam Só. O pessoal manda muita foto também. Galera de Minas também. Grande abraço a todo mundo que mandou a foto, que apareceu aqui, ó. Vai concorrer a este presente que nós vamos mostrar agora. É uma Bíblia da tradução King James. É uma tradução muito conhecida, muito reconhecida também. E essa é uma versão atualizada do texto. Tá? Nós vamos mandar esse material para sua casa. Material muito legal de referência, super bem produzido, super bem editado. Vale muito a pena você ter aí na sua casa também. Então manda a sua foto, que esse vai ser o presente do Vejam Só para você. Nós vamos informar quem ganhou no final do mês de agosto agora, tá bom? Então fica ligadinho aí para você saber se será ou não o ganhador, tá certo? Vamos voltar então ao debate. Na verdade, as conclusões, né? Porque esse bloco é bem curtinho. Pastor Elias, Sim, senhor. Vou começar com o irmão, depois o pastor Levi finaliza. 3 minutinhos para as conclusões, tá bom? Por favor, vamos lá. Antes de tudo, eu quero agradecer esse privilégio de estar aqui com meu amigo, pastor Levi Barino, debatendo esse tema tão instigante e, ao mesmo tempo, agradecê-lo. A gente que agradece, por essa pastor. oportunidade, agradecer o Vejam Só, porque é uma oportunidade singular, né? Estar aqui debatendo temas como esse no campo das ideias, como nós temos debatido. Então, eu continuo fazendo a defesa de que o texto de Gênesis 6:2, a expressão Binei Ha Elohim, não se trata de anjos, de seres sobrenaturais, se trata de seres humanos. Deus destruiu o mundo com dilúvio por causa da corrupção geral dos seres humanos. A corrupção geral. Imagina, o fato de anjos, então, digamos assim, né, ter se relacionado com mulheres, Deus ia destruir tudo? Toda a humanidade ia pagar por causa disso? Não. Se Deus destruiu tudo, é porque toda a raça, de um modo geral, acabou sendo comprometida por causa desse casamento misto e do que eles foram praticar, como nós dissemos no início. Quando você tem um relacionamento de filho de Deus, de pessoas que professam a mesma fé no Deus da Bíblia, com pessoas ímpias, que não têm respeito pela palavra de Deus, a tendência natural é que essas pessoas também serão corrompidas, né? Então, é justamente por conta disso que Deus acabou destruindo. Nós vimos que houve uma dificuldade de provar que anjos se casam. A passagem de Judas 6:7 e de 2 de Pedro 2:4, anjos ali está falando da queda daqueles que caíram com Satanás e não que houve um relacionamento sexual, porque para batermos o martelo, precisaríamos primeiro provar que Gênesis 6:2 se trata de anjos. E nós vimos que os próprios tradutores, os rabinos, que entendem de grego e de hebraico, quando traduziram Gênesis 6:2 e 4, traduziram como filhos de Deus. E quando traduziram em Jó, colocaram anjos de Deus por conta do contexto. E Judas também está se tratando de um parêntese. Portanto, nós não temos como provar. E se alguém quiser mais informações, depois entre no nosso contato lá, que aqui são 97 páginas, que não dá para a gente esgotar toda a argumentação num debate como esse. Mais uma vez, muito obrigado. E você que ainda não adquiriu o nosso livro Perguntas Escatológicas, difíceis de responder, ele está na pré-venda. Nós vamos receber e enviar para você
valor de apenas R$90, entre em contato com o telefone que já foi apresentado aqui e que Deus abençoe a todos vocês. E além do contato que apareceu, se não anotou, perdeu, vai lá no nosso perfil do Instagram que nós vamos colocar tudo lá direitinho para você, tá bom? Para você acessar e ter os contatos também. De novo, pastor Elias, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pelo carinho. Pastor Levi, 3 minutos para o irmão também para essas considerações finais, por favor. Ok, quero agradecer a oportunidade aberta do programa, convidando para estar aqui. Agradecer por rever o meu amigo, pastor Elias, um grande amigo, precisa voltar lá realmente. Amém. Para nos ministrar. E não foi fácil debater com ele tem muito conhecimento, mais do que eu, né? Mas a gente, voltando ao assunto, eu acho muito difícil Deus destruir o mundo por causa de casamentos simplesmente de uma linhagem com outra. Outra coisa que nós estamos falando é que Deus destruiu a linhagem piedosa. Ele só salvou da linhagem piedosa o Noé e a família. E talvez tenha salvado Noé porque Noé só tinha homens, não tinha mulheres na família, né? Ele não tinha filhos, ele tinha os filhos. Mas ele destruiu também, e era uma coisa que Deus não faria, destruir a linhagem piedosa, se nós estamos falando de 2 linhagens, junto com a linhagem ímpia. Então ele destruiria os ímpios. E outra coisa, por que Deus, depois do dilúvio, não destruiu mais? A impiedade continua no mundo, né? Agora, com relação aos anjos, a relação com Jó está lá feita, na terminologia, a relação bíblica está feita nas palavras do apóstolo Pedro, que coloca esses anjos lá. E outra coisa que eu deixei agora para o final é que estes anjos, eles estão presos. Eles não são os anjos que caíram, simplesmente todos os anjos que caíram com Satanás, porque todos estariam presos. E os demônios? Os demônios não estão soltos? Então, estes, Judas diz, eles estão em prisões. Eles não são a totalidade dos anjos que caíram com Satanás. É um grupo que se rebelou de uma forma específica. E eles estão presos, eles não estão soltos, atuando como os demônios que caíram com Satanás. Então, são situações que nos levam a esse debate. Agora, o que eu quero dizer é que é um debate. A nossa ideia aqui, eu costumo dizer que eu sempre fico do lado ruim da corda. Mas a ideia, irmãos, você que está nos ouvindo aí, a ideia é que você reflita, que você possa pensar em possibilidades, que a sua mente se abra um pouco mais e que você possa se dedicar um pouco mais à leitura das Escrituras e de outros livros, como os livros do pastor Elias, que eu recomendo que você os leia. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem dúvida, pastor Levi. A gente que agradece demais a participação do irmão. Obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite, os contatos do pastor Levi. Também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Informações da igreja, do ministério, entrar em contato com o irmão. Pode fazer pelos contatos que nós vamos deixar à sua disposição lá no perfil do Instagram. E a ideia é exatamente essa, que você se aprofunde. Você vê, nós colocamos aqui Gênesis 6, já foi para a 2 de Pedro, já foi para Judas, já amarra com aquilo, já pega aquele texto de Mateus, você já constrói. Vai no grego, vai no português, você precisa de conhecimento. É exatamente essas ferramentas que a gente quer que você busque e se aprofunde e, obviamente, tenha à sua disposição. Aqui no programa a gente não consegue, impossível. Pega uma matéria de escatologia no seminário, quanto tempo que vai estudar? Aqui a gente tem 1 hora para discutir se a igreja vai ou não passar pelo arrebatamento. Não dá tempo. Pela grande tribulação. Mas a ideia é exatamente que você busque essas informações e se aprofunde depois, tá bom? Vamos colocar na tela, antes do encerramento, o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos a sua opinião sobre a referência lá de Gênesis 6. Olha aí, ó. Homens poderosos, 35%. Anjos caídos, 34%. E outras possibilidades, 31%. Totalmente dividido. Tem opinião para todos os lados. Todo mundo quer dar um pitaquinho e a nossa enquete realmente mostrou isso. Viu? Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o seu carinho aqui pro Vejam Só. Ó, você consegue nos assistir pela HIT, pelo YouTube, nas redes sociais com as nossas transmissões e também nas plataformas de áudio. Você consegue ouvir o Vejam Só em qualquer lugar que você estiver. Escolha a plataforma que você tem preferência, busque pelo Vejam Só e você vai ter acesso ao nosso material, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Compartilhe o nosso conteúdo. A ideia e a nossa oração é que o nosso trabalho aqui no Vejam Só chegue a mais pessoas e abençoe mais vidas também. Forte abraço
E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um abraço e até lá!